Uma das reformas discutidas este ano no Congresso é a tributária. Carga de impostos no Brasil evoluiu e muito ao longo dos anos. Nós vamos mostrar já já. Isso representou, para vocês terem uma ideia, no ano passado, 35% do produto interno bruto do país. Você pega toda a movimentação em dinheiro do Brasil, todos os setores, 35% impostos. É muita coisa. Você vai ver já já a evolução. Entre as propostas já apresentadas a deputados e senadores está a fusão de tributos como IPI, ICMS, ISS, COFINS e PIS em um só. Aqui conosco o João Pedro Cuti Dias, nosso comentarista e analista, para falar dessa reforma. Será que sai ainda esse ano, João? Difícil. Depois da eleição tem que ser, né? Difícil, porque o pessoal não quer, os lobbies que tem em Brasília são pesados, querem manter os privilégios do pessoal que está lá, é complicado. Nós vamos pedir para colocar telas para ter uma ideia, para ilustrar o impacto que tem a questão tributária. Isso faz parte do custo Brasil. Quando você pega em 94, 26% de todo o PIB nacional eram impostos, hoje nós estamos em 35,2%. Só para comparar, a China, ela tem uma carga tributária de chega a 16% do PIB. Nós é um absurdo, é 35,2%. Isso é uma carga extremamente pesada, que dificulta a economia nossa, tira a nossa competitividade. E depois não é só o percentual da carga tributária, é um monte de taxas, impostos, contribuições se criaram. Os estados têm legislações específicas a respeito do ICMS. Você tem hoje nas empresas departamentos só para cuidar da questão tributária, de tanta burocracia que tem. A expectativa que tinha, primeiro, é que houvesse uma simplificação dos impostos. Não sei se vai acontecer isso. O que está acontecendo? Vão juntar os impostos, mas, porém, a somatória das alíquotas é capaz de ser maior. Isso vai, se houver um aumento de mais de 35%, isso é mais um freio na economia brasileira, que já está com o freio de mão puxado. Vai atrapalhar mais ainda. Agora, o governo teria que ter mandado, primeiro, aprovar uma reforma administrativa. Nós temos esse dinheiro que hoje é extorquido da população brasileira, ele não volta em serviço para a população. Ele acaba indo para cobrir aposentadorias, folha, pagar juros. A nossa dívida interna está chegando a 70% do PIB. Ela não é mais dramática ainda do que já é, porque caiu muito a taxa de juros no Brasil. Se fosse uns anos atrás, que a Selic estava em 12%, 14%, nós estaríamos pagando quase 500 bilhões de juros por ano. Mas não, agora está menos um pouco, ameniza o problema. Só que esse ano, o Brasil vai ter um déficit entre o que arrecada e o que gasta a União de mais de 700 bilhões de reais. Ou seja, nós não estamos pagando a dívida interna, não estamos pagando o juro, está acumulando isso e mais um rombo de 700 bilhões. Pandemia, mas maracutaia, todo o somatório de coisa errada no Brasil leva a mais de 700 bilhões. Então, a gente não vê com muita expectativa, com muita esperança que haja uma redução dessa carga tributária que está hoje em 35%. O medo que tem é que alguns setores que conseguiram crescer, como o caso da agropecuária, que é responsável por mais de 50% das exportações nossas, nós mostramos aqui toda semana, já tem gente que de olho gordo para tentar reduzir, tirar aquela isenção que existia de alguns impostos na exportação. Porque na exportação você não consegue colocar imposto. O mercado mundial, os preços do mercado mundial são esses os preços, não dá para colocar imposto. Então, se o agropecuária cresceu, e é uma das poucas coisas que cresceram no Brasil nos últimos anos, graças a essa lei Candir, que tirou parte dos impostos. Agora, com essa reforma tributária, o governo está procurando em todos os locais onde que arranca mais dinheiro da população. E isso, com certeza, não é bom.
essa proposta da fusão desses principais impostos, você acha que seria importante? O importante seria reduzir a carga tributária, né? Reduzir o número de impostos, né? Simplificar um acordo com os estados para ver uma legislação harmônica, porque senão há uma guerra fiscal entre os estados também, isso é um problema. Você vê, e depois você vê a confusão que tem. Um estado tem diferença alíquota de ICMS. Pega combustível, por exemplo. Se você pegar o óleo diesel, que o Brasil que depende do transporte rodoviário, o óleo diesel é um alimento fundamental, porque a nossa frota é movimentada com óleo diesel. Dá mais de 42% de impostos. 42%, é muita coisa. Quando você olha a cesta básica, produtos com 15%, 20% de impostos, então o poder de compra do brasileiro, ele encolhe em função da carga tributária. Agora, o Brasil, quantos anos faz que tu escuta que tem que ter reforma no Brasil? Desde que me conheço por gente, reforma, e as coisas não acontecem. Ao contrário, se cresceu mais. O governo criou as chamadas contribuições. Por que ele criou contribuições e não criou impostos? Porque nos impostos ele é obrigado a repartir com o Estado e município. Na contribuição, não, é só dele. Por isso que o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, está louco para criar um CPMF. Aí eles dão um nome diferente, tá? Mas na realidade é o CPMF. É uma alíquota em cima de movimentação financeira. Por quê? É uma contribuição, então entra direto para os caixas da União. Então, e essa máquina pública nossa, você vê os absurdos que acontecem. Vamos pegar um exemplo de ontem. Um ministro do Supremo, Marco Antônio de Mello, né? Marco Aurélio de Mello, liberou uns caras que é chefão do PCC. Hoje tem 700 policiais atrás do cara. Imagina o custo para a nação desses absurdos que tem e o risco, né? Não é só o custo, mas o risco de se liberar um cara com essa gravidade. Então, no Brasil, o poder público, ele é muito lento em tomar decisão. O Bolsonaro se elegeu com uma bandeira de privatização. Hoje, eu não sei se não sei se foi a pandemia, o vírus pode ter afetado a cabeça do pessoal. Ninguém mais fala em privatização. Você tinha que privatizar o Correio, privatizar o Banco do Brasil, privatizar... O governo é um péssimo gerente. As estatais, elas ficam muito mais tempo na página policial do que na página da economia. Volta e meia, você vê as maracutaias que acontecem. A Lava Jato mostrou de maneira escancarada as bandalheiras que fizeram na Petrobras, na Eletrobras, no Clebras, tudo que é Brás na vida, aí aconteceu o problema. Isso... Então não há dinheiro que chegue para sustentar todo esse problema aí. Ô João, 2020 praticamente, com a eleição agora dia 15 de novembro. O ano que não começou, né? O ano que não começou, né? Então até a reforma administrativa e a tributária. A previdenciária que foi conduzida, finalmente foi aprovada, né? Ela não vai dar resultado imediato, né? Porque já tem os direitos adquiridos, mas ela, pelo menos, dá um cenário mais positivo para os próximos anos e não aumentar de forma dramática o déficit da Previdência. Faltam essas duas reformas que são importantes também. Com certeza. Para o desenvolvimento do país, né? Interessante que a reforma administrativa só vai ter, praticamente, o governo mandou uma mensagem para o Congresso apenas para os novos funcionários e não abordou a questão do judiciário, não abordou outros setores que são uma pedra no sapato do contribuinte brasileiro, né? E ficou para trás. Por incrível que pareça, a comissão mista do Congresso, lá do Senado e coisa, no documento deles, está colocando o judiciário também. Isso é muito bom, tomara que dê certo. Eu, como contribuinte, torço para dar certo, porque você vê aqui em Campo Grande um candidato a prefeito que está licenciado no cargo, os caras mostraram a elite dele desse mês de R$60 mil, faz parte do Ministério Público. É um absurdo. Esse é o Brasil. Então, alguém tem que ter coragem de enfrentar esses lobbies e tentar dar um freio de mão, dar um freio de arrumação. Porque senão não há dinheiro que chegue, né? E o país não tem dinheiro para aplicar naquilo que realmente precisa fazer.